Gente, mais um vídeo aqui para esse canal. E eu vim falar para vocês 6 coisas que pioraram bastante depois que eu fui ficando mais velha, depois que eu fui fazendo 50, 40 e pouco, 50 anos. Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu. Vamos lá. Número 1, enxergar menos. Gente, eu já enxergava ruim, mas com o passar do tempo, de uns anos para cá, eu tô enxergando quase nada. Mesmo usando esse óculos doido aqui que eu uso, tá cada dia pior minha visão, assim, para ver as coisas, para enxergar. Horrível, 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 horrível. Então, acho que isso é uma das coisas que foi piorando, assim, gradativamente. Cada ano foi piorando um pouco mais. Eu não sei nem como é que vai ficar quando chegar mais para lá ainda. Mas isso é uma coisa que realmente me incomodou bastante com o passar dos anos. Número 2. Eu sempre fui muito baladeira, gente. Eu sempre fui, tipo, passear, sair sexta, sábado, domingo, segunda, às vezes quinta. E com o passar do tempo, gente, para eu ir ali num shoppingzinho à tarde, é um martírio para mim. Para mim, num cinema, é um martírio para mim, para qualquer lugar. Falar, sair da tua casa final de semana, para mim é insuportável. Às vezes a gente deixa de ir na casa de praia, passar um final de semana na praia, porque eu prefiro ficar na minha casa, sabe? Vendo meus vídeos, vendo filme, vendo série, do que ter que sair. E isso, com o passar dos anos, foi piorando muito. Às vezes eu até quero falar assim, ai, queria sair, mas, cara, eu não sinto um pingo de vontade. Às vezes eu falo, vou fazer essa mudança. Isso está nos meus planos mesmo, de fazer uma mudança, de sair mais, de me levar para os lugares, igual eu me levei para o shopping aquele dia. Mas, gente, é uma tortura, como fala, sair da sua casa para ir para algum lugar. Eu prefiro ficar deitadinha vendo filme, deitadinha escrevendo, deitadinha lendo, do que sair. Mas isso foi acontecendo conforme eu fui ficando bem mais velha. Porque antigamente, meu filho, eu era da pista. E isso foi mudando conforme... Depois de 50, então, agora que passar é uma derrota mesmo. Número 3, gente, uma coisa que eu acho que mudou assim em mim muito rápido de uns anos para outro foi o rosto. Eu acho que eu envelheci muito de um tempo para cá, assim. Às vezes eu tava assim, do nada o nosso rosto começa a cair, o nosso ruguinha começa a aparecer, mas eu acho que a nossa pele vai ficando mais murcha, começa a cair. Isso aí foi uma coisa que eu achei que mudou muito em mim, muito. Pode ser que aqui no vídeo vocês não estejam vendo muito, mas pessoalmente isso é uma coisa que eu acho que eu envelheci assim um ano, eu envelheci muita coisa. Teve umas vezes uns problemas que teve aqui em casa de doença, teve muito problema de doença aqui em casa da minha mãe, do meu padrasto. Teve uma época que eu estava toda semana em médico. Isso, essa preocupação da minha mãe passando mal direto, essa preocupação de estar sempre em médico, eu acho que isso foi uma carga tão forte que eu segurei, que isso me envelheceu muito. Eu boto depois desses acontecimentos para cá, que eu envelheci muito mais. Mas isso também foi contando com a minha idade. Não foi, claro, os problemas que fizeram envelhecer. A idade que também ajudou, mas eu acho que a carga, os problemas, aquela tensão me fez envelhecer muito mais do que eu era. Então, assim, o rosto começa realmente a você mudar, a tua pele começa a ficar caindo, assim, começa a murchar, derreter. Número 4, que também é relacionado a rosto e corpo, né? Mas corpo, perda muscular, você começa a ficar mole, ó. Ó o bracinho mole, aquele tchauzinho que você dá que balança, ó. Você começa a ficar molenga, seu corpo começa a ficar mole, sua barriga cresce, claro, gente, não é generalizando. Tem gente que tem 50, 60, 70, não tem uma barriga. Minha irmã magrinha não tem uma barriga, é mais velha que eu. Mas geralmente aquela barriguinha começa a aparecer, aquela barriguinha de chope, aquela barriguinha de ficar mais velha. Você começa a ficar mole. Claro, tem gente que se cuida, vai pra academia, malha, se endurece. Tem jeito isso, mas que aparece, aparece. Que você sente, sente. Muitas vezes não gosta. Eu não gosto muito, mas enfim. É uma coisa que acontece depois que você vai ficando mais velho. Não sei se é só de 50, não, gente. Eu acho que é antes. Mas eu tô botando 50, né? Porque eu senti essa mudança mais depois. Então, 49, 48, 50 por aí. Então, isso é a quarta coisa que me incomoda um pouco e que aconteceu que piorou pra mim. E aí, nesses 4 que eu tava falando sobre a moleza, o aumento de peso também. No meu caso, eu engordei mais, né? Gente, para perder esses pesos é muito difícil depois que você fica mais certa idade. É muito difícil. Ó, eu faço dieta às vezes. Eu não como muito, eu não sou de comer muita coisa, eu não sou de estar beliscando, eu não gosto de um monte de coisa, esse pessoal. Tudo que o pessoal gosta de biscoito, refrigerante, sorvete, pizza, eu não gosto de quase nada disso, então eu não como. Eu praticamente almoço e janto e tomo meu café da tarde ou da manhã, um lanchinho. Mas eu não sou de comer muito. Talvez a cervejinha faça eu engordar, pode ser. Mas perder esse peso é muito difícil depois de um tempo. É muito difícil. E esse aumento de peso também tá aí.
que depois de uma certa idade a gente aumenta mesmo. Gente, outra coisa que eu ia falar pra vocês que aconteceu comigo foi sono. Às vezes a gente vê aquelas pessoas mais velhas cochilando, a gente ri e tudo, né? Fala, dormindo à toa, tá velha. Gente, isso é real. O sono é uma coisa que... Eu tava aqui antes de gravar esse vídeo assim, ó. Batendo cabeça, igual uma velhinha mesmo. Batendo cabeça. Eu deito, encosto aqui às vezes, eu fico assim, caída, dormindo. Daqui a pouco eu acordo. Isso aí realmente acontece. A gente pensa que é só com os outros, mas acontece que a gente também. É um sono cedo, assim, cedo. Que se deixar eu durmo cedo. Aí depois tem época que eu tô dormindo tarde, mas é muito sono que a gente sente. Outra coisa que eu acho que eu já falei até em outro vídeo aqui é noite de balada, noite de perder noite, passar uma noite em claro que de repente com os amigos, bebendo no barzinho ou em algum lugar, a gente no outro dia parece que a gente tá acabado, a gente não tem mais pique todo mais não. Beber, não consigo mais beber como eu bebia antigamente, bebia balde, mais balde, mais balde, não tava nem aí, e acordava na merda no outro dia, mas acordava, né, bebia de novo. Agora não, já não consigo beber tanto mais. E assim, sair para passar uma noitada, gente, parece que a gente foi 3 vezes, não foi uma noitada só, foi umas 3. Então, tipo assim, essas coisas foram essas 6 coisas que eu lembrei aqui agora. Deve ter mais, gente. Mas que eu lembrei que aconteceram comigo, depois que eu, né, fiquei mais velha, que me incomodam um pouco. Comenta aí se vocês também, se eu esqueci de alguma coisa que aconteceu com vocês que eu não tenha colocado aqui. Se aconteceu com vocês as mesmas coisas. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de compartilhar, curtir. E é isso, gente. A gente tô ficando velha, tá aparecendo coisa. Tem mais, tem as dores aqui, dores ali, que eu não citei aqui, né, que aparece também. Mas enfim, depois eu faço um outro vídeo com mais coisa que eu lembro. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!